Está em discussão no Congresso Nacional a aprovação do novo Código Penal. Entre os temas mais polêmicos estão o aborto e a eutanásia. Nós iremos conversar hoje no programa Além da Notícia com o jurista Luciano Alencar, que coloca as suas posições sobre o assunto. Ele que é um estudioso da matéria. Está em discussão no Congresso Nacional o novo Código Penal. Entre os temas polêmicos, aborto e eutanásia. Nós iremos conversar sobre esses assuntos hoje no programa Além da Notícia com o advogado Luciano Alencar. Participa também conosco o advogado Dr. Reinaldo Fortes, ele que é também professor universitário. Dr. Luciano Alencar, em discussão no Congresso Nacional o novo Código Penal. Quais são as principais discussões, antes de a gente falar aí de eutanásia e também do aborto, né? Quais que são as discussões mais polêmicas em torno desse assunto? Bom, Gilmar, eu agradeço nesse primeiro momento o convite para nós estarmos aqui conversando. E o novo Código Penal brasileiro, esse novo projeto, ele traz muitas novidades. Dentre as mais polêmicas novidades, essas que discutem a questão do direito de viver, porque os tipos penais, eles na verdade estão a preservar aquelas condutas que são consideradas reprováveis pela sociedade. Então aquela conduta reprovável, ela vira um tipo penal para inibir exatamente o exercício dessas condutas. Então, dentre as diversas modificações, nós podemos certamente indicar como as que mais ferem o direito à vida, que é um direito constitucional, essas relacionadas ao direito postulado no projeto das mulheres abortarem até o 3º mês de gestação e também as pessoas fazerem a opção pela eutanásia no caso de doença grave e provavelmente incurável. Então, com relação a essa defesa à vida que o senhor citou, o senhor acredita que a sociedade brasileira está bem organizada para trabalhar, para atuar nessa ação? O Brasil, ele tem como uma característica muito grande a sua religiosidade. E todas as pessoas que têm essa religiosidade desenvolvida se preocupam certamente com esse direito fundamental, é um direito constitucional, é um direito que está universalizado, inclusive em convenções internacionais de direitos humanos, que é o direito de viver. Então a sociedade brasileira, ela tem se organizado em múltiplos movimentos no sentido de levantarem a sua voz e manifestarem a opinião da população através dos seus legisladores para estabelecer o que o Brasil quer como crime e o que ele quer como conduta lícita para os cidadãos. Então nós podemos afirmar, certamente, o movimento brasileiro, os movimentos sociais brasileiros se organizam para fazer valer a vontade popular através das casas legislativas brasileiras. O senhor falou de duas questões polêmicas que nós vamos tratar ainda no programa de uma maneira mais detalhada, que é a eutanásia e o aborto. Eu perguntaria ao senhor, a pena de morte faz parte da discussão também, não? Não, a pena de morte não está incluída no projeto do novo Código Penal. O Brasil realmente não recepciona, a nossa Constituição não admite esse tipo de pena, e se nós tivéssemos um Código Penal com um artigo como esse, ele já seria letra morta, porque a Constituição não permite esse tipo de pena no Brasil. Esses temas, aborto e eutanásia, certamente é um tema que tem discutido e trago vários debates na sociedade brasileira sobre esse assunto. Na opinião do senhor, o que pensam os defensores da descriminalização do aborto e da eutanásia? Eles argumentam, Gilmar, acima de tudo, no caso do aborto, o direito da mulher em optar por ter ou não o filho. E argumentam ainda que seria uma questão de saúde pública, porque há um número
significativo de mortes ou de complicações em face dos abortos que são realizados sem as mínimas condições sanitárias. Então, esses, entre outros, são os principais argumentos de quem defende a legalização do aborto. E aqueles que defendem a legalização da eutanásia acreditam que a pessoa, quando está num estado de extremo sofrimento, ela poderia, através de um testamento vital, dizer quais são os tratamentos a que ela gostaria de ser submetida no caso dessas doenças graves. Como o nome indica, eutanásia significa uma boa morte, uma morte sem dor. Então, a pessoa que pretende ter uma morte sem dor postula, através de medidas como essa, que a eutanásia não seja considerada um crime no Brasil, autorizando assim, por exemplo, o seu médico a desligar os aparelhos, a aplicar uma injeção letal, tirando-lhe, então, aquilo que ela entende como extremo sofrimento. Fala-se muito do Estatuto do Nascituro. O que é esse projeto? O projeto do Estatuto do Nascituro, ele visa proteger o direito do indivíduo doente desde a sua concepção. Nós já temos na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, essa definição, que a proteção jurídica da pessoa começa, na verdade, antes dela nascer com vida, começa a partir da concepção. O Estatuto do Nascituro, ele visa, acima de tudo, explicitar isso na legislação brasileira. Então, um dos movimentos sociais, que é o chamado Brasil, o movimento brasileiro do Brasil Sem Aborto, ele é um dos patrocinadores, digamos assim, desse debate no Congresso Nacional, junto com diversos deputados e senadores, aonde o Estatuto do Nascituro passa a ser um marco legislativo que estabelece no Brasil que esse direito... do Brasil, existem alguns países que esse estatuto já está vigorando? Existem sim alguns países, inclusive revendo as suas legislações, como é o caso, por exemplo, da Espanha, que está revendo a sua legislação a respeito do aborto. E nós vamos encontrar, se o Estatuto do Nascituro for aprovado, um marco legal que efetivamente assegura o direito de viver desde a concepção. E é curioso, Gilmar, que no nosso país, o Código Civil em vigor já assegura, por exemplo, ao nascituro, o direito, por exemplo, de ser reconhecido como filho, de receber herança, de exercer a posse sobre bens. Então, se o nascituro já pode exercer tantos direitos civis, até de propriedade, como que nós tiraríamos dele o direito de sobreviver? Então, é por essa e tantas outras questões que esse tema vem sendo assim, alvo de tanta discussão no Congresso Nacional. Gostaria também de convidar o Dr. Reinaldo para o debate, ele que é advogado, professor universitário no curso de Direito. Doutor Luciano, é muito polêmico o assunto, com certeza, né? Aqueles que defendem o aborto, existem aqueles que defendem de maneira radical, aborto desde que seja a vontade da mulher e pronto. Existem aqueles que defendem medianamente. E o que está em vigor, na verdade, é que o aborto, hoje na legislação, é permitido no caso de estupro ou risco para a mãe. Mas tem aqueles que defendem, e esses argumentos são muito complexos, aqueles que defendem que até o 3º mês de gestação não se considera ainda um sujeito de direito à vida. Que argumentos podem sustentar essa defesa? A partir do 3º mês de gestação é que se teria, então, o direito à vida? Do ponto de vista da genética, nós vamos ter diversos trabalhos científicos publicados no mundo inteiro, dizendo que o início da vida biológica é exatamente a partir da concepção. Então, o argumento principal está no âmbito da bioética e do biodireito. A concepção é o marco inicial da vida biológica e, portanto, esse ente que é capaz de adquirir direitos deveria ter a sua proteção jurídica reconhecida desde o momento em que a vida biológica começa. E esse é o posicionamento também do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, onde nós vamos encontrar lá o direito à vida como o primeiro direito garantido ao cidadão. E lá não se fala que tipo de vida.
Lá não se fala que é na vida com 3 meses de gestação, ou com a vida com 9 meses de gestação, ou qualquer outro tipo de vida. Simplesmente diz que a República Federativa do Brasil assegura a todos o direito à vida. Então, por essa razão, nós vamos encontrar aí, na biologia, no biodireito, no direito constitucional e no direito internacional, esses argumentos suficientemente fortes para assegurarem esse direito ao nascituro. E, se você me permite, Reinaldo, eu gostaria até de fazer uma outra consideração. O direito ambiental brasileiro assegura o direito aos ovos das tartarugas, das ararinhas azuis. Então eu pergunto a você, se o nosso direito assegura a vida dos ovos dos animais, ele não poderá assegurar o direito aos ovos humanos, a vida humana? Então, ou nós entendemos o direito como um sistema, ou nós vamos legitimar algumas dessas posturas que eu reputo serem egoístas. Porque quando você fala em tirar a vida de alguém, você está dispondo da vida do outro. Então, ainda que existam as liberdades constitucionais, como as liberdades sexuais da mãe, por exemplo, a mãe não pode dispor da vida do filho, porque é uma outra vida, uma vida que não é dela. E é por isso também que nós sustentamos firmemente o direito de viver desse indivíduo que já nasce biologicamente a partir do zigoto, com a fecundação do óvulo. O senhor falou uma palavra aí que traz também bastante questionamento e deveria ser objeto de muita reflexão. A liberdade. Hoje nós vivemos numa sociedade, num mundo, em que as pessoas entendem que as suas liberdades são absolutas. E daí entender que eu faço do meu corpo o que eu quero, como eu quero. Eu faço da minha propriedade o que eu quero e como eu quero. Existe liberdade absoluta? Só acrescentando essa pergunta, doutor Reinaldo, o senhor falou de religiosidade aqui no Brasil. A gente sabe que a religiosidade é muito marcante e tem uma presença muito forte na vida das pessoas, até na questão de comportamento. Então, as religiões, elas pregam essa liberdade que o doutor Reinaldo está falando com responsabilidade. Só para ajudar aí nessa pergunta. Perfeito. Há um princípio de direito muito antigo, que vem lá desde os romanos, que versa que o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Então, a liberdade de escolha da mãe, dos pais, vai até onde começa o direito de vida do seu filho. Então, se é assim, nós temos que ponderar que as liberdades realmente não são absolutas, né? E um país como o nosso, é necessário que as nossas casas legislativas ouçam o povo e reflitam juntos, porque todas as religiosidades, elas falam da liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de culto. Mas todas elas também falam que nós precisamos de amar o próximo como a nós mesmos. Independentemente da crença, esse princípio é também universal. Então, quem ama não mata. E quem ama o próximo, então, não tira a vida, muito menos de um ser indefeso, que é incapaz de lutar pelos seus direitos e de manifestar a sua vontade. Por isso, a sociedade tem que defender o interesse desse que ainda não tem voz, mas que certamente, em pouco tempo, será humano e uma pessoa como todos nós. Doutor Luciano, as principais instituições religiosas do país, ou em sua totalidade, são contra o aborto. O senhor acha que esse posicionamento tem influência no índice de que a maioria da população também é contra? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E tanto é que essa matéria foi bastante discutida em uma ação que correu no Supremo Tribunal Federal, chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 54, aonde os nossos ministros disseram que, interpretando o Código Penal atual à luz da Constituição, não é crime a prática do aborto do anencéfalo. Só que essa decisão dos tribunais certamente não levou em conta a opinião da esmagadora maioria da nossa população, porque entendeu que o Estado, sendo laico, não deveria ouvir as vozes das ruas. Nada obstante, Gilmar, nós estamos vendo aí as vozes das ruas, reclamando
aquela democracia que vem do povo, né, do povo, pelo povo, para o povo, possa ser efetivamente consolidada no nosso país. Então, o Supremo Tribunal Federal, embora diga que o Estado é laico, ele tem que lembrar que o Estado não é ateu. O Estado laico é aquele que respeita a manifestação de qualquer liberdade religiosa. Mas é exatamente por isso, por conta dessas razões públicas que o Supremo insiste em não ouvir, é que o povo reclama modificação nas nossas leis. O senhor é contra a descriminalização do aborto? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que sou contra a descriminalização do aborto, porque defendo a vida por diversas razões. Por razões de religiosidade, sim, mas muito mais que isso, do ponto de vista do direito, do ponto de vista do direito, como eu disse, internacional, do direito constitucional, do direito civil. Nós temos que, no ordenamento jurídico brasileiro, entender que a vida está em primeiro lugar. Nós não podemos dar a ninguém o direito de matar. E como estamos falando também de religiosidade, podemos lembrar uma lei muito antiga de um legislador conhecido como Moisés, que aqui no universo judaico-cristão disse lá no artigo 5º dessa lei, né, que tinha 10 artigos. No artigo 5º ele diz assim: não matarás. Então, por essas razões também, nós defendemos que o Brasil deve manter o Código Penal como está nesse aspecto, deixando a conduta do aborto como uma conduta típica criminal. Na opinião do senhor, enquanto advogado e que está acompanhando esse processo, né, de mudança do novo Código Penal, que está em tramitação no Congresso Nacional, o senhor acha o que vai acontecer? Bom, eu acredito que o Congresso Nacional, que é a representação legítima do povo brasileiro, vai ouvir o clamor da maioria da população e vai manter o aborto como crime no Brasil, para não estimular essa quantidade infinita de crimes que nós temos todos os dias acontecendo no nosso país. Caso isso venha acontecer, então vai divergir da posição do Supremo Tribunal que o senhor acabou de falar. Certamente. Inclusive, Gilmar, o Supremo Tribunal, ao dar essa decisão, ele, no meu ponto de vista modesto, ele usurpou a competência do Legislativo. Ele, por vias indiretas e usando eufemismos, ele legislou, dizendo que não é crime matar o anencéfalo. Enquanto não haja uma decisão do Congresso, o que está prevalecendo é a decisão do Supremo? Sim, prevalece por enquanto a decisão do Supremo, enquanto essa composição do Supremo permanecer, enquanto a matéria não for objeto da legislação. O fato é que o Supremo ele tem que obedecer às leis brasileiras. E se o Congresso Nacional diz que aborto é crime, inclusive de anencéfalo, essa decisão do Supremo cairá por terra. Doutor Reinaldo. Em relação ainda à ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o feto anencéfalo, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos fundamentos dessa decisão, explicasse para a população o que é o anencéfalo, porque se confunde muito o anencéfalo com o acéfalo, né? A malformação com a inexistência. E uma outra situação, também que eu gostaria que o senhor falasse, é que a gente ouve o tempo todo, e até a própria imprensa veicula isso, e pessoas de formadores de opinião dizem assim: os abortos, a grande maioria, são feitos clandestinamente. E isso traz graves consequências para a sociedade, traz custo para o sistema de saúde, coloca em risco a mulher. E então é preferível legalizar o aborto e dar a estrutura para fazer o aborto. A gente ouve esses argumentos, né? Eu questiono o senhor, esses argumentos, na opinião do senhor, em todo o estudo que o senhor está desenvolvendo, encontram fundamento, legitimidade, a ponto de colocar em risco, a ponto de colocar em julgamento, por uma pessoa, a própria mãe, às vezes, a vida daquele embrião? Doutor Reinaldo, com relação ao primeiro questionamento, nós tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Irvênia Prada, que é neurocientista na USP. Ela nos disse que o termo anencefalia é completamente inadequado, porque a anencefalia seria absoluta ausência de encéfalo. E todos os seres
que estão em gestação, eles têm uma parte do encéfalo. Pelo menos o tronco cerebral e partes do encéfalo são desenvolvidas. O que eles não têm é o completo desenvolvimento dos hemisférios cerebrais, do córtex cerebral e por aí afora. Então, segundo as pesquisas, inclusive internacionais, e a doutora Irvênia esteve na audiência pública no Supremo Tribunal Federal falando isso para os nossos ministros, explicando cientificamente que não há anencefalia, que o termo é equivocado. Então, nós vamos perceber que todos os fetos humanos têm pelo menos uma parte do encéfalo, uma parte, então, do tronco cerebral. Em razão disso, quando se fala na interrupção da gravidez do feto anencéfalo, nós estamos diante de um eufemismo, isso é aborto mesmo, porque aquela criatura pode sobreviver, inclusive em Barbacena. Nós tivemos um caso que foi diagnosticado como anencefalia e a criança viveu mais de um ano. Nós temos o caso da Vitória de Jesus, que estava lá no dia do julgamento, levada pelos pais, que viveu mais de 2 anos e que havia sido diagnosticada ainda no ventre materno como anencéfalo. Então, nós não temos efetivamente a menor possibilidade, seja biológica, jurídica, bioética, de matar essas criaturas. Então, quando o STF toma essa decisão, ele toma essa decisão mais por um apelo, certamente politizado, do movimento abortista brasileiro, porque a questão do aborto constava, inclusive, nos planos de governo, né? Então, nós vamos verificar que a decisão não levou em pauta rigorosamente os critérios científicos, e sim muito mais os critérios de uma determinada corrente de pensamento, então dominante no Supremo Tribunal Federal. É nosso entrevistado de hoje, Dr. Luciano Alencar, advogado, jurista renomado em Barbacena e região. Participa também do programa Dr. Reinaldo Fortes, advogado, professor universitário, e é tema do nosso programa o novo Código Penal que está em tramitação no Congresso Nacional, sobretudo no Senado da República. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos a seguir com o programa Além da Notícia. Então, Barbacena pode sediar um grande shopping regional que passa a ser uma opção para essas pessoas que não querem ir ou que não têm condição de ir a Belo Horizonte. A gente São João del Rei aqui, com a vantagem de que todas essas pessoas podem vir aqui sem ter que entrar na cidade. Quem vem de São João del Rei passa pelo contorno ali da exposição, não precisa entrar na cidade. Quem vem de Lafayette ou de Carandaí, vem pela BR. Quem está em Juiz de Fora e quiser vir para cá porque o shopping de lá não está atendendo, vem pela BR. Quem está em Santos Dumont, por exemplo, para ir para o shopping de Juiz de Fora, leva meia hora até a entrada de Juiz de Fora e meia hora dentro da cidade. Para Barbacena ele só gasta meia hora, porque ele não tem que entrar na cidade. O bar, em vez de ir para Belo Horizonte, ele vem aqui, é muito mais fácil, ele vem e volta. Então eles fizeram esse estudo e realmente confirmaram que a região tem um potencial de 600 mil habitantes que pode centralizar um shopping que vale a pena o investimento. Deverá gerar 1.500 empregos durante a obra e depois de pronto, cerca de 1.200 empregos diretos dentro do complexo do shopping e cerca de 4.000 empregos indiretos daqueles serviços que vão estar ali dando apoio ao shopping do seu funcionamento. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. 9 milhões de habitantes atendidos pela presença da FUPAC e Unipac em todas as regiões do estado. Mais de 106 mil diplomados, milhares de bolsas filantrópicas, 40 mil acadêmicos e alunos de ensino fundamental, médio e infantil matriculados, 25.046 diplomados no ensino normal superior, mais de 10 mil beneficiados com bolsas do ProUni, 2.177 professores, 2.102 funcionários administrativos, 600 cursos de graduação e pós-graduação, 204 cidades e apenas um sonho. A educação promove o homem e é a garantia inalienável do seu futuro. Professor Bonifácio Andrada.
É tema do nosso programa de hoje o novo Código Penal, que está em tramitação no Congresso Nacional. Participa do programa o Dr. Luciano Alencar, advogado, jurista renomado na cidade e região. Ao final do primeiro bloco, o Dr. Reinaldo Fortes fez 2 perguntas ao nosso entrevistado. Uma delas foi respondida, a outra nós deixamos de propósito para esse bloco, que trata das condições para a realização de aborto aqui no país. Exatamente, Gilmar. É o que eu disse, né? A maioria dos abortos são feitos clandestinamente. Uma vez que são feitos, às vezes a mulher, né, a mãe, não é bem assistida e acaba indo para o sistema público para receber, então, aqueles cuidados de que ela necessitaria por ter feito um aborto clandestino e não ter sido assistida tecnicamente. E geraria custo, geraria despesa. Então, alguns defendem que é preferível legalizar o aborto e permitir ao Estado dar a esta mulher uma estrutura adequada, uma assistência técnica adequada para poder realizar o aborto. Este argumento procede, doutor Luciano? Este argumento se refere à saúde pública? Reinaldo, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse argumento não é subsistente, esse argumento não é real, por diversas razões. Nós não podemos mercantilizar a vida. Então, nós não podemos botar preço na vida alheia. Eu estive conversando também, nessa pesquisa que estou fazendo, com diversos médicos brasileiros que atuam nessa área. E um deles, o Dr. Carlos Roberto, lá no encontro que aconteceu no Tribunal de Justiça do Piauí, ele teve a oportunidade de falar numa palestra e depois numa conversa particular que em mais de 30 anos que ele tem de clínica obstétrica no estado da Paraíba, ele nunca teve um único óbito causado em decorrência de aborto clandestino ou aborto feito em condições sanitárias precárias. Então, um homem com 30 anos de estrada que faz isso na rede pública, no SUS, e nunca viu uma única morte, nos leva a crer que a estatística que está sendo utilizada para sustentar esse argumento é uma estatística também manipulada e equivocada. Nós não podemos colocar preço à vida. E no outro extremo, gostaria de lembrar que em muitos países, como por exemplo nos Estados Unidos, a indústria do aborto é uma indústria milionária. Se ganha muito dinheiro com esse procedimento em países nórdicos, né? Em países como, por exemplo, eu me referi aqui aos Estados Unidos. É um grande negócio. O senhor acredita, falando aí desse assunto, o senhor acredita que aqui no Brasil existe lobby, existe interesse econômico também por detrás da legalização do aborto? Eu tenho certeza, Gilmar. É um grande negócio. E aqueles que são materialistas e enxergam nesse mercado um filão para ganhar dinheiro, eles não terão nenhum escrúpulo em movimentar tudo que lhes for possível para abrir mais um nicho de mercado lícito no Brasil. Se já fazem isso sendo crime, Gilmar, imagina se nós descriminalizarmos o aborto. Doutor Luciano, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores. Doutor Luciano, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como entender os termos eutanásia, distanásia e ortotanásia. Perfeito. Olha, a eutanásia, ela significa uma boa morte, uma morte sem dor, uma morte tranquila. Se nós verificarmos o termo distanásia, é o contrário. É a morte dolorosa, a morte sofrida, a morte doída. E a ortotanásia seria a morte natural. Seria o meio termo entre esses dois polos. E o que está em discussão no novo Código Penal é a eutanásia. É a eutanásia. E só para esclarecer aqui ao nosso telespectador, a eutanásia é quando alguém acometido de uma doença grave ou talvez numa situação de provável irreversibilidade, ela autoriza a própria morte. Então vai lá o médico, o enfermeiro, o profissional da saúde e mata aquela criatura a pedido dela mesma. Essa aí seria a hipótese da eutanásia, que hoje é crime no Brasil e que o novo Código Penal está querendo também descriminalizar. É dessa forma que está pontuada, que está colocada essa questão no novo código, na proposta? Sim. As pessoas teriam o direito de autorizar
a sua própria morte através da eutanásia. E por oportuno, seria... Familiar poderia fazer? Poderia também na impossibilidade. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa está em coma e não tem mais condição de manifestar a sua vontade. O familiar poderia manifestar a vontade por ela. E existe um instrumento que no Brasil ainda não está legislado, não está normatizado, que é o chamado testamento vital. O Conselho Federal de Medicina criou uma norma interna, serve só para o âmbito disciplinar dos médicos, mas que é exatamente essa questão do testamento vital. A pessoa, quando está lúcida, saudável, escreve o testamento dizendo quais são os tratamentos a que ela gostaria de ser submetida no caso de doença grave, no caso de coma. E já de antemão estabelece o fim da sua própria existência orgânica. E esta sua vontade é soberana ou pode ser, um familiar pode contrapor essa vontade? Sim, Gilmar, olha só, no Brasil, como ainda não tem previsão legal, essa vontade não é soberana. E nós temos que lembrar um fato muito curioso. Seja aprovada aí. Ah, sim, aí essa vontade é irrevogável. E aí que vem a principal fragilidade dessa situação. Porque é da natureza de qualquer testamento a revogabilidade. Se você faz um testamento hoje, pode revogá-lo amanhã. Ou um minuto depois, se você quiser. E nós temos estudos de experiências de quase morte, de pessoas que estiveram no estado de coma, percebiam tudo à sua volta, não conseguiam mais manifestar a vontade, e que, nada obstante, voltaram à vida. Certamente o nosso telespectador conhece casos assim, de pessoas que chegaram ao coma e, ao invés de morrer, elas voltaram a viver. Aí existe o ponto mais delicado. Se ela estiver em coma, sem condição de manifestar a vontade, mas se arrepender, se ela, na hora do momento, ali do instante da morte, ela não quiser mais morrer, ela não vai ter como revogar o testamento vital. E por conta disso, nós somos também contra o testamento vital e a eutanásia. Então, quais são, então, os principais argumentos favoráveis à eutanásia e quais são também os principais argumentos contrários à eutanásia? Olha, os favoráveis passam mais uma vez pelas liberdades constitucionais. A pessoa poderia dispor da sua própria vida orgânica e, portanto, ela seria livre para não querer sentir dor e morrer uma boa morte, uma morte sem dor. Esse é o principal argumento favorável. Interrompendo o senhor nesse caso, o senhor está dizendo que, uma vez legalizada, a pessoa então poderia dispor da própria vida. Sim. Salvo engano, não é minha área de especialização, quando se trata de um trabalhador, por exemplo, ele não pode dispor, ainda que ele queira, de alguns direitos trabalhistas. Se a nossa legislação impede que eu possa dispor do que eu deveria receber, dinheiro, salário que eu deveria receber, eu não posso dispor disso, né? Como é então que eu posso dispor da minha vida? Se eu não posso dispor do salário, eu posso dispor da vida? Obviamente que não. E por isso que o Estado entra aí através da legislação exatamente para botar limite no tamanho dessa liberdade. Em razão disso, o Estado brasileiro diz que nós não podemos dispor da nossa própria vida. Então, por essa razão que o Código Penal atual considera a eutanásia um crime, como também considera crime a pessoa que assiste ao suicídio da outra, que é um outro tipo penal, né? Assistência ao suicídio. E qual que seria a diferença? Na eutanásia, uma terceira pessoa vai lá e mata o paciente terminal. E no suicídio assistido, o próprio paciente se mata. Mas alguém tem que prescrever o medicamento, alguém tem que botar o medicamento na injeção, alguém tem que dar a ele os meios para que ele se suicide. No Brasil, as duas hipóteses continuam hipóteses criminalizadas, portanto, vedadas pelo ordenamento jurídico. Doutor Luciano. Sim, agora os argumentos contrários são exatamente esses que você muito bem abordou no que tange à indisponibilidade de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são disponíveis. Logo, nós não podemos ter o direito de atentar contra a nossa própria vida. Como, por exemplo, não podemos vender parte do nosso corpo. Como, por exemplo, nós temos o nosso direito limitado por uma ordem maior que diz respeito ao interesse da coletividade.
não só do indivíduo. Entre o interesse do indivíduo e o interesse da coletividade, vai prevalecer, obviamente, o interesse da coletividade. Doutor Luciano, se valendo aí da pergunta do doutor Reinaldo, voltando ao tema do aborto, o senhor já colocou com muita propriedade as questões desfavoráveis à aprovação da legalização do aborto aqui no Brasil. Existe alguma questão favorável a essa situação, como, por exemplo, o estupro? A questão do estupro, no Código Penal em vigor, existe essa autorização legislativa. A mulher que foi objeto de uma violência sexual, segundo as normas em vigor, pode sim, através inclusive do SUS, fazer o procedimento abortivo. Esse já está legalizado. Parte dessa discussão. Não, ela permanece, essa discussão. Mas seria um argumento favorável a essa questão. Na verdade, o que os movimentos em favor da vida têm feito é disponibilizar para essas mulheres a questão, por exemplo, da adoção desse filho fruto de uma violência. E exatamente com foco nisso, na preservação da vida do filho. Porque o filho que está sendo gerado, ele não é um estuprador. O estuprador foi o pai, né, que violentamente produziu essa gravidez. E aí vem um outro argumento, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Essa mãe violentada teria a sua dignidade humana afetada por carregar no ventre o filho de uma violência sexual. Mas aí nós vamos mais uma vez cair na mesma questão anterior. Mesmo sendo fruto de uma violência, nós temos que fazer a valoração. O que é mais importante na escala dos valores humanos? A vida desse ser que não tem culpa nenhuma do estupro, ou a liberdade e a dignidade dessa mãe que fora violentada? Doutor Luciano, a gente sabe hoje da importância da mobilização, tanto das pessoas quanto das entidades, das instituições, para que se possa atingir determinados objetivos. Existe hoje no país uma mobilização das instituições, das pessoas, contrária a essas decisões? Sim, existem inclusive periodicamente em Brasília as marchas do Movimento Brasil Sem Aborto, que congregam todos aqueles que defendem a vida nesses patamares que nós estamos aqui conversando hoje. Então, existe essa mobilização nacional. Hoje em dia, a internet e essas redes sociais são instrumentos muito rápidos e práticos da defesa desses direitos, claro, com respeito, né, a quem pense de forma divergente. Eu acho que o grande papel da nossa sociedade é que nós possamos defender livremente as nossas convicções, os nossos pontos de vista, mas, claro, sempre respeitando o ponto de vista alheio. Já que a gente está discutindo sobre o novo Código Penal, nem estava na pauta do nosso programa, mas a legalização das drogas faz parte dessa discussão também, não? Olha, houve em Brasília um processo muito famoso que ficou conhecido como a Marcha da Maconha. E existem mais de 600 emendas feitas ao projeto de Código Penal. E dentre essas emendas, certamente a legalização da maconha como fruto dessa marcha que aconteceu no Brasil, notadamente na cidade de Brasília, na nossa capital federal, postulando esse direito, né? Então, a descriminalização das drogas, ou a legalização das drogas, são matérias que sempre entram na pauta, e o novo Código Penal vai ter que se debruçar sobre esses tipos penais. A gente sabe que esses temas polêmicos ganham muito espaço na discussão, tanto no Congresso quanto na Câmara dos Deputados. Qual o prazo que o senhor acha para que esse novo código possa estar em vigor? Eu acredito que esse código deverá ser votado até o final deste ano de 2013. Isso no Senado? Acredito que sim, no Senado. Depois volta para a Câmara e acredito que antes das próximas eleições nós teríamos já um novo Código Penal. Isso já em outubro de 2014? Em 2014, porque esse Congresso que aí está, nos parece estar comprometido com a aprovação desse Código Penal. Então, se assim for, como os mandatos, né, dos senhores deputados e senadores já vão terminar em 2014, acredito eu que antes das eleições nós devemos ter já uma lei, né, votada pelo Congresso para ser submetida aí à sanção presidencial. Doutor Luciano, dentro dessas questões hoje debatidas, eu gostaria de colocar à disposição do senhor, esse minuto final do nosso programa, a posição do senhor sobre essas questões. Perfeito, Gilmar. O que eu gostaria de, na verdade, utilizar aqui o espaço é para lembrar
que dentro da valoração dos direitos humanos, o direito mais importante para todos nós é o direito à vida. Afinal de contas, de que valeria nós termos tantos outros direitos se nós não pudermos viver? Então, em razão disso, em razão da indisponibilidade do direito à vida, nós aqui queremos manifestar publicamente que estamos alinhados com a defesa da pessoa humana, desde a sua concepção até o final da sua existência, com a morte natural, que é certamente um desígnio que é extra-humano, que vem de uma inteligência maior que a nossa, uma inteligência suprema, que nós costumamos chamar carinhosamente de Deus. Nós conversamos hoje no programa com o Dr. Luciano Alencar, ele é advogado, e ele pontuou as suas posições sobre a aprovação no Congresso Nacional do novo Código Penal, sobretudo sobre as questões do aborto e da eutanásia. Participou também do programa o Dr. Reinaldo Fortes, que é advogado e professor universitário. Desta forma, vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.